Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari e vamos com mais um episódio do Talking DI. Hoje o assunto é muito importante, saúde do trabalhador. Vamos conversar um pouco sobre o que faz e o que é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador e também comentar dados sobre os acidentes de trabalho em Chapecó nos últimos anos. Para isso, temos conosco a enfermeira Michela Pertilli, que é a coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui de Chapecó. Muito obrigado por atender a reportagem. Começamos conversando primeiramente sobre o que é o Sereste, para que as pessoas possam ter uma ideia da importância do trabalho feito ali. Então, primeiramente, boa tarde. Obrigada, pelo convite. Falar desse tema tão importante que é a saúde do trabalhador, ainda mais nas proximidades do Abril Verde, que teremos muitas ações relacionadas a essa temática. O Centro de Referência, então, em Saúde do Trabalhador, ele é um braço da vigilância em saúde, Está lá instituído na Constituição que a vigilância em saúde tem que fazer saúde do trabalhador. E o Sereste, então, em Chapecó, ele foi habilitado como regional, que é uma pactuação que é feita, entre o município e o estado, de como o município vai aderir esse centro de referência. O nosso especificamente é regional, existem 6 regionais no estado, e o nosso então foi habilitado desta maneira. Quando ele foi habilitado, ele foi então cadastrado, como a gente chama, como vigilância. Então, o que é a diferença entre vigilância e um Sereste de assistência? O de assistência, ele faz atendimentos direto ao trabalhador, com um ambulatório de saúde do trabalhador, com reabilitação de acidentados, e o nosso é em vigilância. Então, como é que ele trabalha? Ele trabalha em rede, ele trabalha em contato com as unidades básicas de saúde, com a vigilância sanitária, com as vigilâncias epidemiológicas e ambiental, tudo sempre voltado à saúde do trabalhador. Hoje a nossa área de abrangência, então, são 78 municípios, então que vai de Ponte Serrada até Dionísio Cerqueira, onde a gente tem, então, um contato amplo com as vigilâncias sanitárias, que têm saúde do trabalhador pactuadas nos seus planos de saúde. Então, teve uma demanda, como exemplo, lá em Maravilha, vamos dar exemplo assim, que é da nossa regional, para fazer um atendimento em saúde do trabalhador, ou relacionado a um acidente, ou um risco grave e iminente. Ela chama o Sereste para dar um suporte técnico, quando necessário, em casos de inspeções. Então, essa é a nossa área, uma área bem grande, é habilitada por uma portaria, municipal, o recurso daí é estadual. Bom, explicada então essa estrutura, é importante dizer que o principal ato da vigilância em saúde do trabalhador são as inspeções. O que elas são, como elas são feitas e como chegam as demandas para que essas inspeções aconteçam nas empresas? Então, as inspeções, elas são demandadas tanto por ouvidoria, que pode ser feita no site do município, e se vem da região, ela pode ser feita também pelas vigilâncias sanitárias da macro, que a gente chama, pode ser feita por sindicatos, entidades patronais ou de trabalhadores, e nós temos uma grande demanda hoje que vem do Ministério Público do Trabalho, que vem ações coletivas, bastante grandes, que então fazem denúncias sigilosas no Ministério Público e o Ministério Público repassa ao Sereste para fazer a fiscalização. Também em função de dados epidemiológicos, que a gente faz levantamento mensal, a gente avalia setor econômico que está mais acidentando, tipos de acidente que estão ocorrendo mais naquele mês ou naquele semestre, e através disso então a gente gera inspeções também espontâneas. A gente também pode fazer espontaneamente, mas claro que com base em dados, ou o setor econômico que está acidentando muito, ou tipos, como o ano passado, por exemplo, tivemos um boom em intoxicação exógena. Então, assim, vamos trabalhar em cima disso, fazer inspeções em empresas que têm esse perfil. A intoxicação exógena inclui a questão da amônia? Inclui amônia, por medicamento, por agrotóxico e produtos químicos em geral,
emissão de gases, né? Sim, tiro essa dúvida porque recentemente houve um vazamento de amônia em Xanxerê que internou cerca de 20 pessoas no Hospital Regional São Paulo por algumas horas. Isso foi ali final de fevereiro, início de março. O Diário do Iguaçu cobriu esse caso. Mas também houve uma ação rápida para contenção do vazamento. Tem vezes que acontecem vazamentos e ninguém é atingido porque essa ação é ainda mais rápida, né? E isso a saúde do trabalhador também preza, para que as empresas tenham profissionais treinados na saúde do trabalhador, através dos CIPATs, para que situações como essa sejam resolvidas da forma mais rápida possível. Isso aí, e sempre que é gerada uma inspeção, então é cobrado tudo isso, né? Plano de contingência, documentação de bombeiro, de saúde do trabalhador. Então, se os trabalhadores estão com treinamentos de evacuação de área em dia, treinamento para entrar em espaços, né, específicos para retirada de pessoas, ou confinado, ou com vazamento de gases. Então, tudo é cobrado para ver como é que está esse aparato para isso, né? Agora vamos então, já que você falou de dados, vamos falar de dados. Nós apuramos aqui informações sobre acidentes de trabalho em Chapecó nos últimos 20 anos e óbitos nos últimos 10 anos, através do Observatório de Saúde do Trabalhador disponível pela Smart Lab, que é nacional e tem também dados estratificados por município e por unidade federativa. No entanto, o Sereste tem o seu próprio sistema de computação de dados. Quais são as diferenças entre esse sistema, que a gente chama de sistema CAT, e o sistema do Sereste? Então, André, é bem importante pontuar isso, porque o usuário, o empregador, o empregado, todo mundo faz essa confusão. A CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, ela é um instituto que a gente chama que é de prevenção, de proteção individual, né? E que vai me gerar benefícios pessoais em relação à Previdência, que é o INSS. E ela cobre, digamos assim, o trabalhador formal, aquele que tem carteira assinada, que tem um vínculo empregatício com uma empresa. O SINAM, que é o nosso sistema de notificação de agravos relacionados ao trabalho, ele é de proteção coletiva, ele é um sistema do SUS, né? As notificações, elas são de qualquer trabalhador, tanto que no registro, na ficha de registro SINAM, diz quem é o trabalhador. Para nós é o formal, o informal, o aposentado, o menor, o estagiário, qualquer pessoa que desenvolva uma atividade para o seu sustento. E é esse que é o nosso empregado, né? Esse que é o nosso usuário, que o Sereste protege, que o SUS protege, né? A vigilância. Então, a gente tem, sim, uma diferença de dados de CAT em relação às notificações, que é feita, então, pelo poder público, né? Sim. E uma diferença grande, porque, por exemplo, nos últimos 20 anos, segundo o CAT, 42.467 acidentes de trabalho foram registrados entre 2002 e 2022. Lembrando então que são acidentes de trabalho registrados que aconteceram com pessoas que têm carteira assinada e que estavam trabalhando de forma formal, estavam com contrato de trabalho formal ativo. 2.417 acidentes em 2022, menor número desde 2013. Enquanto isso, quais são os dados que você tem deste ano que você nos trouxe do Sereste? Então, no Sereste, né, de notificações de acidente de trabalho, nós temos 4.712, né? Praticamente o dobro. Isso quer dizer necessariamente que os 2.300 de diferença são de informais? Provavelmente, assim, o que dá para afirmar dessa nossa diferença é que desses meus 4.712, 2.000 tiveram CAT, 2.000 e alguma coisa do teu número. 2.400. Né? O que geralmente acontece? Nós notificamos acidente independente da gravidade, tá? Então, assim, eu cortei um dedo no trabalho, ele é um acidente do trabalho. E muitas vezes as empresas não abrem a CAT por não ser grave, né? Então, existe essa subnotificação, né, por parte de alguns órgãos, enfim, e daí que dá essa diferença, imagino. Mas assim, a notificação à rede é muito sensível. Quando eu falo a rede, são as nossas unidades básicas, né, as nossas portas de entrada, UPA, PA, o próprio AMU, Unimed, todos são sensibilizados para notificação. Então a gente trabalha muito forte nisso, de que
é acidente, é uma intoxicação, é um corte, aconteceu no ambiente de trabalho, ou indo e voltando, é acidente, tem que notificar. Então, esse trabalho é muito forte do Sereste, de capacitar, apoio matricial, e então, talvez isso mostre que há menos subnotificação nos agravos do que na CAT. Sim, até porque a taxa de subnotificação da CAT em 2022 foi de 20,4%, a maior em pelo menos 10 anos. Em comparação, 2020 apenas 8,2%, 2021 16,7%. Você se lembra de uma porcentagem tão alta de subnotificação antes assim? Não, é bem alta mesmo e como eu te disse, eu imagino que seja por essa diferenciação, né? Que é grave, leve, né? Alguns outros agravos que são considerados acidente de trabalho e que as empresas não abrem CAT, como transtorno mental relacionado ao trabalho, por exemplo, né? Que existe subnotificação. Então, esses dados a gente acaba ficando, como eu digo, embaixo no iceberg, né? Tem a pontinha e a parte de baixo que é toda o que não vem para nós através de dados. Agora vamos especificar os dados de mortes, né? O CAT computou 6 pessoas que com carteira assinada morreram em função de acidente de trabalho em 2022 e o dado do Sereste foi de 20 mortes. 20 né? óbitos. Uhum. Como que vocês recebem a informação específica de óbito e como que ele é tratado no Sereste? Então, a gente tem 3 formas de receber o acidente fatal, né? O próprio Ministério da Saúde notifica os Serestes através de rumores. A gente trabalha com os rumores, né? Que a gente tem que responder. Então, na rede, vem do Ministério da Saúde ou do Estado para a gente responder esse rumor. Se a gente não fica sabendo através da notícia, então, a própria declaração de óbito, que vem o SINAM, vem para nós dentro do Sistema de Vigilância Epidemiológica, nós trabalhamos todas juntas ali, né? Ou por denúncia, né? Mas assim, são as nossas 3 formas de saber. A partir do momento que a gente, então, fica sabendo do óbito, começa vamos dizer assim, o caminho contrário, né? Nem sempre vai gerar uma inspeção. Primeiro a gente precisa solicitar da empresa documentação para ver se era formal ou informal, começa por aí. Então a gente já vê uma diferença nos nossos números, né, de 14 pessoas que não eram formalizadas, provavelmente, né? Você tem 6, eu tenho 20. E começamos um trabalho então todo de documentação, de vínculo, de treinamento, se a pessoa, né, tomou uma máquina em cima, ela estava capacitada por estar ali, e começa então esse trabalho com a empresa. E o mais importante de gerar uma inspeção é proteger os demais trabalhadores que permaneceram nesse local de trabalho, né? Porque se era uma condição insegura de trabalho, de não ter cinto, se foi uma queda em altura, né? Não tinha os EPIs, não tinha treinamento, a gente precisa garantir que os demais não se acidentam. Então, até levando às vezes uma interdição do local ou da empresa inteira. Uhum. E por fim, vamos falar então do Abril Verde, que começa já na semana que vem. É um mês que nos faz lembrar sobre a saúde do trabalhador. Quais são as ações que o Sereste tem preparado para esse ano? Então, o Sereste, nós temos todo ano, né, que está prevista numa legislação municipal, a nossa SEMPAT, que é a Semana Municipal de Prevenção. Esse ano vai acontecer 18 e 19, os dias mais emblemáticos, assim, de palestras, né, no centro de eventos. E durante todo o mês, então, a rede, que a gente chama, né, a Unidade de Saúde, vão fazer ações voltadas à saúde do trabalhador no seu território. Então, cada unidade de saúde elenca 1 ou 2 empresas do seu território, né? Então, São Pedro vai pegar pessoas lá do São Pedro, empresas do São Pedro, a Colônia Sela da Colônia Sela, e vão fazer ações voltadas dentro da empresa com trabalhadores para trazer essa consciência, né? E o tema é livre dentro da empresa, conforme a necessidade da empresa. Mas tem que ir para marcar esse mês, não passar despercebido. Sim. Dúvidas, sugestões, reclamações, para onde o empresário ou o trabalhador podem ligar para sanar suas dúvidas? Então, pode sempre entrar em contato com o Sereste mesmo, né? Nós temos os nossos telefones no site, mas eu posso falar? Por favor. 33210098, que é o telefone do Sereste.
para tirar dúvidas, né? E as denúncias daí não são por telefone, as denúncias são via ouvidoria no site da prefeitura. Tem lá o linkzinho para fazer a sua solicitação. Isso, chapecó.sc.gov.br/ouvidoria. Né? Esse é o endereço eletrônico. Enfermeira Michela Pertilli, coordenadora do Sereste, muito obrigado por nos atender. Que vocês tenham boas ações ali de prevenção no Abril Verde e que no ano que vem os números possam ser mais baixos, que a prevenção seja maior, o cuidado seja maior com o trabalho de cada um de nós. Muito obrigada, então. Você pode seguir o Diário do Iguaçu no @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook e no @Diário do Iguaçu no Instagram e também no Twitter. André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.